Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, casas condenadas no bairro Piratini começam a ser demolidas. Em evento sobre câncer de mama, personalidades falam da doença e do tratamento. 292 estudantes se formam pelo ProERD. Gramadense está na semifinal da Copa Rolante. E saiba o que pode e o que não pode na campanha eleitoral deste ano, na entrevista com o chefe do cartório eleitoral, Guilherme Cavagnoli. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Casas condenadas no bairro Piratini começam a ser demolidas. Começou esta semana a demolição de 33 residências colapsadas pelos desmoronamentos ocorridos durante a crise climática de maio. As estruturas ocupavam 28 terrenos entre as ruas Henrique Bertolucci e Guilherme Dalry. Depois da demolição das casas, a equipe de geotécnicos da BSE Engenharia, contratada pela Prefeitura, aprofundará a instrumentalização dos equipamentos para dar continuidade a medições e ao monitoramento. Posteriormente, serão propostas ações emergenciais para a estabilização da área, com implementação de novos sistemas de água e esgotamento sanitário. O valor da indenização paga aos moradores pela Prefeitura é de 8,8 milhões. O cálculo foi feito em cima do valor médio do metro quadrado do terreno, sem levar em consideração o valor dos prédios. Em evento sobre o câncer de mama, personalidades falam sobre a doença e o tratamento.
Médicos, pesquisadores, pacientes, entidades, jornalistas, influenciadores e profissionais interessados em discutir os avanços e tratamentos para o câncer de mama metastático estiveram em Gramado nesta quinta-feira. Um dos destaques do Cura Talks Breast foi a palestra do oncologista Dr. Carlos Barrios, diretor do Grupo Latino-Americano de Investigação Clínica em Oncologia. Uma das preocupações do evento foi debater a divulgação de informações seguras, evitando fake news. O painel de encerramento trouxe o tema O paciente de câncer de mama e a informação através dos olhos de quem dá a notícia, com a participação das jornalistas Eduardo Strebe, Alice Neves e Cristina Ranzolin. Bom, eu achei um encontro de extrema importância, fiquei feliz de rever minhas amigas, minhas colegas de TV, a Cris, a Alice, e que bom a gente parar e falar sobre câncer de mama. Eu sei que ainda é um assunto que muitos deixam escondidinho, preferem não falar, preferem não dividir. E ao contrário, nós três nos expusemos, mostramos o quanto a gente é real, o quanto a gente teve as mesmas dores de qualquer paciente oncológico, os perrengues, as lutas e a superação. E eu acho que é sobre isso, é sobre a gente poder trocar essas informações todas e se fortalecer, porque a gente sabe que é uma luta muito difícil, muito puxada, e quanto mais informação, quanto mais forte a gente tiver, mais a gente consegue superar. A apresentadora do Jornal do Almoço no RBS Notícias de Porto Alegre, Cristina Ranzolin, enfrentou um tratamento contra um câncer de mama em 2020. A jornalista fez 18 sessões de quimioterapia e hoje é um exemplo de esperança para muitas mulheres. Eu quero dizer que receber esse diagnóstico de câncer de mama é muito dolorido. É realmente algo que a gente perde o chão. É um momento muito difícil para todas as mulheres. E não foi diferente para mim. Mas com o passar do tempo, quando a gente realmente vai vendo o tratamento, como é possível você passar por um tratamento desse tendo uma vida normal, como eu passei, em que eu não precisei me afastar do meu trabalho, que eu não precisei me afastar das minhas atividades, sabe? Isso vai dando uma tranquilidade pra gente. Então, eu passei por um tratamento, eu estou curada, eu estou terminando meus 5 anos de bloqueador hormonal, muito bem, extremamente bem. E o fato das pessoas terem me visto passar assim, hoje, dá uma tranquilidade para essas pessoas que estão recebendo esse diagnóstico e estão vivendo esse momento angustiante. Então, eu acho que isso me dá uma tranquilidade também por saber que eu servi de exemplo para essas pessoas, sabe? Então, se é difícil receber um diagnóstico, o tratamento é um tratamento violento, mas que que foi possível passar por ele, eu só agradeço por eu ter inspirado outras pessoas e poder ter ajudado outras pessoas. 292 estudantes se formam pelo ProERD. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência realizou a formatura do primeiro semestre de 2024. O evento ocorreu na Sociedade Recreio Gramadense na última quarta-feira, onde, diante da comunidade, os alunos do ProERD fizeram juramento se comprometendo a dizer não às drogas e à violência. Os 292 jovens participantes receberam certificado de conclusão e medalha. Neste segundo semestre, a Brigada Militar continua com o programa nas escolas em outras 14 turmas. A previsão é de formar mais de 230 estudantes até o final de 2024. Com isso, o ProERD irá alcançar todas as turmas do 5º ano de todas as escolas de Gramado. Agora o esporte. Gramadense está na semifinal da Copa Rolante. As equipes sub-11 e sub-13 do Gramadense garantiram vaga direta para a semifinal da segunda edição da Copa Rolante Esportes. A última rodada foi disputada no último sábado, dia 24, em Rolante. A equipe sub-13 venceu o Sandense por 3-1 com gols de Juan, Yuri e Gabriel Pereira, terminando a primeira fase com 3 vitórias em 3 jogos e garantindo vaga direta para a semifinal. Quem também fez bonito foi a categoria sub-11, que também venceu o Sandense pelo placar de 3-2. Os gols foram anotados por Brian 2 vezes e Gabriel Agostini. A categoria também garantiu vaga direta na semifinal com 2 vitórias em 3 jogos, somando 6 pontos. Veja agora como fica o tempo amanhã, domingo e segunda-feira em Gramado e região.
A semana encerra com clima ameno. Céu nublado e sensação de abafamento marcaram estes últimos dias. Sábado, segundo a meteorologia, deve ser um dia ensolarado e com temperaturas ainda mais altas. A mínima fica em torno dos 14 graus, mas a máxima pode chegar a 27. Domingo devem ocorrer pancadas de chuva fraca e até o momento a previsão é de cerca de 30%. A temperatura despenca e os termômetros devem girar entre 7 e 18 graus. Já na segunda, a previsão é de sol entre nuvens sem possibilidade de chuva. A mínima continua baixa, podendo ficar em torno de 9 graus e a máxima deve chegar a 20. A campanha eleitoral começa a tomar forma nas ruas. E para saber o que pode e o que não pode na campanha, eu convidei o chefe do cartório eleitoral de Canela e Gramado, Guilherme Cavagnoli. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Miron. Prazer estar aqui com vocês hoje. O que pode e o que não pode? Vamos começar, por exemplo, por carro de som. O carro de som, ele só pode sair pelas ruas, né, se ele acompanhar uma carreata, uma passeata, sempre lembrando que para esses eventos, né, tem que ser informado com no mínimo 24 horas antes para as forças de segurança. Então, por exemplo, pode o carro de som, como acontecia muito há uns anos atrás, né, até antes de 2016, sair com o dingo do vereador, se ele estiver sozinho, de jeito nenhum. Ele tem que sempre estar acompanhando uma carreata e uma passeata. Em relação a bandeiras, que é uma coisa muito comum em Gramado. As bandeiras são um case em Gramado, né? Então, ela tem diversas regras. Por exemplo, as bandeiras elas têm que ser móveis, tá? E embora elas não tenham um tamanho definido, elas não podem prejudicar o trânsito, tanto de pedestres quanto a visibilidade do trânsito. Então, por exemplo, posso fazer uma bandeira de 4 metros quadrados? Pela legislação eleitoral, só pelo tamanho, não teria problema. Mas vai prejudicar o trânsito e o bom andamento das pessoas? Vai, então não pode. Então, quais são as regras para bandeiras? Ela tem que ser móvel, ela não pode prejudicar o trânsito e, mais uma questão muito importante, elas não podem pernoitar na rua. Então, elas têm um horário definido, das 6 horas da manhã até as 10 da noite. Ocorre muito, por exemplo, Miron, o seguinte, a pessoa tira a bandeira do mastro e pendura no muro. Posso fazer isso? De jeito nenhum. Por quê? Porque elas têm que ser móveis. E elas não podem adquirir características de uma placa, por exemplo. Estávamos conversando fora do ar, mas a legislação eleitoral é muito restritiva. Então, se tu for no artigo 37, parágrafo 2º da Lei das Eleições, a Lei 9.504, vai estar escrito lá, é proibida a propaganda eleitoral em bens públicos e particulares, à exceção de. E uma delas é justamente as bandeiras, nesse formato que eu falei aqui. Ela tem que ser móvel, ela não pode prejudicar o bom andamento do trânsito de pedestres, nem prejudicar a visibilidade do trânsito, e ela tem um determinado horário em que ela pode ser colocada. Mas o eleitor pode usá-la no dia da votação. No dia da votação, até tem uma característica muito importante, né? Tu pode andar com ela no carro, assim, fazendo um bandeiraço pelas ruas? Pode ou não pode? Não pode, exatamente, ela não pode. Além de infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito, no carro, a propaganda eleitoral, ela só vai poder um adesivo em cada lado, né? Em cada lateral do carro, nos vidros, de até meio metro quadrado, ou no vidro anterior, traseiro, até toda a extensão, desde que ele seja microperfurado. Então, como a legislação eleitoral ela é muito restritiva, não pode fazer bandeiraços, né? Sair com um carro fazendo bandeira. No dia da eleição, o que o eleitor pode fazer? O eleitor ele pode manifestar a vontade do voto dele de maneira individual e silenciosa. Então, desde que ele não receba do candidato, né? Porque ele não pode receber nenhuma vantagem do candidato, por exemplo, boné, camiseta. Então, se ele mandar fazer uma camiseta do candidato dele, se ele tiver um broche, um número, se ele tiver a bandeira do partido dele e quiser usar ela, ele pode ter sessão? Pode, sim senhor.
Ele pode expressar a vontade dele, desde de maneira individual e silenciosa. Agora, o eleitor pode pegar a bandeira, sair buzinando, balançar a bandeira no dia da eleição? De jeito nenhum, porque já não é mais uma maneira silenciosa. Ele está ostensivamente fazendo quase uma propaganda eleitoral, né? Outra questão também em relação às próprias bandeiras que a gente comentou aqui agora há pouco, no dia... Seria isso, na verdade, me perdi. Desculpa. Muito importante. Impulsionamento na internet do candidato, pode? Apenas o próprio candidato e o partido. É muito importante frisar isso, que existem diversas regras para fazer esse impulsionamento, porque a propaganda eleitoral na internet, ela tem algumas exceções que elas podem ser pagas, né? E uma delas é justamente o impulsionamento, mas existem muitas regras que os candidatos dos partidos, já com a sua assessoria jurídica, já estão realizando, né? Mas o eleitor, ele não pode de maneira nenhuma fazer o impulsionamento e o patrocinamento. E o que seria isso, né? Só para o eleitor entender. A rede social, ela funciona através de um algoritmo. Eu, por exemplo, quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, nem todos os meus amigos vão ver. Mesmo que eles sejam meus amigos, né? Porque ela tem um certo funcionamento. Então, o que seria esse impulsionamento? Seria tu pagar para a rede social mostrar para outras pessoas uma publicação tua que de outra forma, que de maneira orgânica pela plataforma não seria mostrado. Então o eleitor ele não pode fazer de maneira nenhuma isso, justamente porque ele pode ser, inclusive, multas pesadas, ali partindo de R$5.000, né? Mas o candidato pode? O candidato pode, mas ele tem determinadas regras para fazer isso, né? Ele tem que se identificar como candidato, ele vai ter que deixar anotado que aquilo é uma propaganda, né, eleitoral. Então são diversas regras que os candidatos eles já têm que estar cientes que eles têm que fazer. E no dia da eleição, não pode buzinar na Rua São Pedro? Não, exatamente, né? No dia da eleição, na verdade, não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral nova. Nem na internet, né? Vamos deixar isso frisar, mesmo que o eleitor ele queira só publicar, ele não pode, né? Ele não pode fazer nenhum tipo de propaganda na internet nova e nem na rua. Então, por exemplo, o que aconteceu muito na Avenida São Pedro em 2020? O pessoal acabava passeando, buzinando e fazia um bandeiraço, né? Da multa. Sim, da multa, é crime eleitoral também, né? Fazia carreata no dia da eleição, quase uma boca de urna ali também. Mas só vamos deixar bem claro, gente, nem só por questões legais, mas por questão de consciência. Ali a gente tem o Senec e tem o Santos Dumont, 2 locais de votação com muitas pessoas. E o que aconteceu? Os mesários não se ouviam. O primeiro mesário tentava digitar o número do eleitor, do título eleitoral do eleitor, para o presidente de mesa, e o presidente de mesa não ouvia, então acabou gerando fila, acabou que pessoas foram embora, não quiseram esperar. Então realmente é uma questão muito de consciência, não façam isso, porque tu junta com todo o trânsito de turistas, tu junta com ônibus, tu junta aquela rua inteira, se forma um corredor de som e fica realmente muito ruim. Então a gente pede, por favor, a consciência das pessoas que elas vão atrapalhar a própria eleição em si, né? Os próprios eleitores que querem votar e as pessoas que estão ali trabalhando. Guilherme Cavagnoli, muito obrigado pelos esclarecimentos. É muito importante para que o pessoal faça uma campanha correta até o dia da eleição. Muito obrigado, Mirão. Qualquer coisa, estamos à disposição. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, pelo YouTube da Gramado TV, também pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e pelas plataformas da RBT, Adilnet e Unifique. Um bom final de semana e até segunda. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.